Mais uma vez, boa tarde. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus pela minha vida, eu louvo a Deus pela tua vida. Você que está aí presente, que vai assistir a nossa live. Eu vou fazer mais uma live e vou falar sobre um assunto bem legal também. Eu vou falar sobre o cuidado, exclusão e esperança. O tratamento das crianças com necessidades especiais no judaísmo do segundo templo e o impacto transformador de Jesus. Olha que esse assunto aqui é muito vasto, é um assunto muito especial para o momento, para a época atual. Eu tenho especialização em educação especial e inclusiva. Também eu tenho neuropsicopedagogia. É um assunto muito interessante, é um assunto muito importante para que nós possamos comentar, para que nós possamos entender, entendê-lo de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. E eu quero dizer para você o seguinte: me acompanhe aí que você vai gostar. Acredito que vai gostar muito, porque é um assunto maravilhoso. Como os deficientes eles eram tratados e como Jesus ele trouxe essa visão tão gloriosa, tão poderosa para o seu ministério, para a sua época. Principalmente você que está aí, que é professor, que trabalha com crianças especiais, né? É muito interessante, é muito bom você ver sobre isso, entender sobre isso. E o que eu tenho a dizer é que esse assunto é top, é maravilhoso. Porque esse tema é poderoso. Ele permite analisar 3 dimensões que dialogam entre si: o histórico social, como a sociedade judaica cuidava, protegia ou marginalizava essas crianças; teológico, religioso, como a deficiência era interpretada dentro da espiritualidade judaica; e cristológico, humanizador, como Jesus rompe com paradigmas, trazendo cura, trazendo inclusão e dignidade. E questões de estudos para responder: a deficiência era vista como maldição, prova espiritual ou parte da vida humana? Como era visto isso? Que tipos de ajuda e tratamentos existiam para essas crianças? As sinagogas incluíam ou afastavam essas famílias? Como o olhar de Jesus subverte preconceitos daquele tempo? O que isso significa para hoje, para a igreja hoje? Aí eu posso usar aqui palavras-chave como judaísmo no segundo templo, deficiência infantil, inclusão religiosa, medicina antiga, pureza, ritual, cura, exorcismo, ministério de Jesus. E o palco é justamente a Judéia. Nós vemos esse palco aí sendo preparado, aí o palco é a Judéia do primeiro século, ruas ruidosas, aroma de pão recém-assado, comerciantes romanos. E entre esse mosaico humano, crianças com necessidades especiais, como eram vistas? Como eram tratadas? A resposta mistura ternura, exclusão social e uma pitada de esperança divina. Eu fiz essa pesquisa que ampliou muito mais os meus conhecimentos a respeito do tema,
Primeiro porque eu estudei também sobre isso, né? Eu tenho um conhecimento, eu tenho uma informação, tenho muito material aqui, e nós vivemos um momento de inclusão social em todos os sentidos. Vejamos o valor da infância no judaísmo. A tradição judaica considerava cada criança como bênção de Deus, herança do Senhor. Salmo 127 fala sobre isso, que os filhos são bênçãos do Senhor. A vida humana tinha dignidade desde o ventre materno. Isso criava uma base moral importante e nada de abandono ou eliminação, prática que era comum em outras culturas do Império Romano. O infanticídio de bebês, considerados imperfeitos, existia entre gregos e romanos, mas não era aceito pela lei judaica. A vida era de Deus. Crianças com deficiência, proteção e distância, mesmo com esse valor intrínseco da vida, crianças nascidas com necessidades especiais enfrentavam desafios religiosos. Certas leis de pureza, o Levítico, consideravam pessoas com deficiências físicas impedidas de exercer funções no templo. Isso não tirava a sua dignidade, mas as afastava de espaços sagrados e rituais. Sacerdotes com defeitos físicos, eles não podiam oficiar. Levítico capítulo 21, versículo 17 ao 23. E isso modelava a mentalidade da época. Deficiência era muitas vezes vista como impedimento cultural. Havia interpretações espirituais injustas, né? Havia quem associasse condições físicas a pecado pessoal, pecado dos pais, castigo divino, eles tinham como uma maldição. Os discípulos de Jesus revelam essa visão no episódio do cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais? João 9:2, e Jesus disse, ninguém pecou. Isso aí está para que a glória de Deus se manifeste. Ou seja, uma cosmovisão que culpabilizava a família. E a exclusão social. Com poucos recursos médicos, a sobrevivência já era um desafio. Eles dependiam da família, dependiam de caridades, não é? Dependiam da esmola pública. E por isso nós vemos a Bíblia relatando esse pessoal nas portas dos templos, pedindo esmolas. Alguns eram levados a pedir esmolas nas portas do templo, Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 2. Mas Jesus, ele vira a mesa do estigma. Desculpem, ok? O tratamento de Jesus, que Jesus oferece, é revolucionário. Ou seja, Jesus, ele revolucionou em todas as esferas, né? Ele toca os intocáveis, cura os invisíveis, inclui quem estava à margem. Ele rejeita o conceito de culpa espiritual ligada à deficiência. No já citado versículo, João 9, né? Jesus responde, nem ele pecou nem seus pais. Isso liberta de séculos de culpa. O amor cura mais que o milagre. Jesus centraliza as crianças no seu ensino. Das tais é o reino de Deus, Mateus capítulo 10, versículo 14. Nós vemos aí Jesus dando essa ênfase, esse valor às crianças. No mundo antigo, isso era chocante. Criança não tinha status. Criança com deficiência, então, invisibilidade total. E Jesus as coloca onde? No centro. Jesus as coloca no meio. Aí eu tenho essas fontes de referência aqui, Salmo 127, Levítico 21, João capítulo 9, Marcos capítulo 10, 13 ao 16, e livros de estudos como a história de Israel, né, a história antiga de Israel, Jerusalém no tempo de Jesus, outros livros aí. Muitos livros aqui eu tenho, que eu coloquei aqui.
estudos arqueológicos e antropológicos, né, sobre a marginalização social, avaliação histórica sobre pessoas com deficiência no judaísmo no Segundo Templo. Aí quando nós vamos para a sinagoga do primeiro século, o que é que nós vamos ver? Não havia cadeiras alcochoadas nem ministério infantil com desenhos para colorir, como hoje nós temos. O ambiente era comunitário, mas também carregado de normas sociais. E nesse espaço, crianças com necessidades especiais experimentavam tanto acolhimento quanto fronteiras duras. Qual era o papel realmente da sinagoga? A sinagoga era o centro de oração. Era o local em que se ensinava o Torá, local de ensino da Torá. Ponto de encontro comunitário, também espaço para decisão social. Era como o coração da vila. Isso traz algo muito lindo, algo muito especial, algo muito bonito. Crianças, incluindo as que tinham limitações, estavam dentro da vida comunitária. Como eram vistas essas crianças ali dentro? Eram bem-vindas como membros do povo da aliança. O judaísmo tinha forte consciência grupal. A criança deficiente não deixava de ser parte do povo. Ela não era descartada, pois pais traziam seus filhos para ouvir o Torá, receber oração, participar das festividades. Participação limitada no culto. Leis de pureza e expectativas sociais criavam restrições. Por exemplo, pessoas com deficiências graves não eram chamadas à leitura pública da Torá. Não podiam exercer funções litúrgicas. E às vezes eram colocadas em áreas menos centrais da Assembleia. O foco na integridade física, como símbolo da perfeição de Deus, influenciava o tratamento. Dependência do cuidado familiar. Não havia uma pastoral da inclusão organizada. A família carregava o peso, acompanhava nas orações, evitava deslocamentos longos se a condição fosse severa. Em casos de dificuldades cognitivas, ajudava a manter silêncio e ordem. Se a criança tinha convulsões, problemas comportamentais, cegueira ou surdez profunda, a presença era um desafio prático e social, mas não resultava em expulsão. Como Jesus atravessa essa dinâmica? Jesus aparece na sinagoga curando o homem da mão ressequida, Marcos capítulo 3, a mulher encurvada, Lucas capítulo 13. Isso não é só milagre, é um manifesto social. A cura proclama: todos pertencem ao centro da fé. Deficiência não define pureza. O culto não é exclusivo da perfeição física. É como se Jesus dissesse às sinagogas: vocês não precisam afastar, eu aproximo. Ele inaugura um novo olhar. A pessoa vem antes da condição. Aí eu tenho várias fontes aqui para você aprofundar, ok? Fontes históricas e culturais. Samuel Safrai, The Jewish People in the First Century. Le Levin, The Ancient Synagogue. E Lawrence Schiffman, From Text to Tradition. Cultura e deficiência, John Amos, The Bible, Disability and the Church, John Pilke, Healing in the New Testament. E referências bíblicas como Marcos capítulo 3, Lucas 13, Mateus capítulo 10, versículo 3 ao 16 e João capítulo 9. Como eram os tratamentos médicos? Na Judéia, no tempo de Jesus, medicina não era feita em hospitais como com jaleco branco e estetoscópio. Era um mosaico curioso de tratamentos populares, conhecimento greco-romano, recursos naturais
e espiritualidade profunda. Quando falamos de crianças com necessidades especiais, essa realidade se torna ainda mais complexa. Sinta o cheiro das ervas, óleo de oliva, pergaminhos, o consultório está aberto. 3 caminhos principais da medicina daquele tempo: medicina natural e popular. Curandeiros e parteiras eram mais acessíveis que médicos formados. E os tratamentos comuns eram óleos e ungüentos com ervas medicinais, banhos terapêuticos, dietas específicas e repouso, compressas em pastros feitos com plantas locais. O óleo de oliva era quase um remédio universal. Tiago 5,14 até menciona a unção com óleo no cuidado dos enfermos. Porque quando a Bíblia fala sobre o óleo, não somente a unção era unção para cura, unção para proteção, unção para evitar mosquitos. E na medicina greco-romana havia médicos treinados segundo Hipócrates e Galeno, especialmente nas cidades mais urbanizadas, como Séforis e Cesareia, e alguns tratamentos, cirurgias rudimentares, cuidados com fraturas, tratamento de infecções superficiais, massagens e fisioterapia simples. Esses remédios eram raros, nem sempre bem vistos pelos judeus mais religiosos. E também havia medicina espiritual e exorcismos. O mundo era entendido como profundidade espiritual, e doenças sem causa visível eram atribuídas a espíritos impuros, ataques demoníacos e a influências de forças malignas, como até hoje em alguns grupos, nós vemos também essas situações aí. Crianças com convulsões, paralisias, epilepsia, autismo ou transtornos comportamentais eram muitas vezes tratadas por rabinos com orações e salmos, exorcistas judeus itinerantes, amuletos com textos bíblicos. Aí nós vemos como Deuteronômio capítulo 6. O Novo Testamento mostra isso claramente. Esse menino tem um espírito mudo. Marcos capítulo 9, versículo 17. Muitos casos hoje considerados neurológicos eram interpretados como espirituais. E quanto a deficiências permanentes? Não existia tratamento avançado para cegueira congênita, surdez profunda, paralisia cerebral, deformidades estruturais. Que maravilha hoje, Hoje nós temos tanto conhecimento, temos tantas estruturas, tanta inclusão aí, temos bons especialistas, médicos formados com as suas especialidades. E nesse cenário o foco social era cuidar, carregar, proteger, procurar bênçãos de cura em locais santos. Aí nós temos o famoso tanque de Betesda, em João capítulo 5, que é símbolo dessa busca desesperada. Quem tratava? Tipo de cuidador, o que fazia? Visão, os deficientes aí, As parteiras cuidavam do nascimento e pós-parto. Nascer vistas como sinais de maldição ou de bênção, Havia curandeiros e herbalistas com saber popular e superstições, terapias naturais e empíricas, e os rabinos exorcistas com orações e rituais espirituais, e enfermidades eram vistas como batalhas espirituais. A família normalmente combinavam todos esses caminhos, tentando o improvável. E como Jesus se insere nesse contexto? Jesus ele entra nessa realidade como um médico de corpos e almas. Sua abordagem confronta 3 perspectivas. A deficiência não é culpa. O corpo frágil merece toque, não afastamento. Milagre não é prêmio é restauração digna. O toque de Jesus cura o corpo, mas também devolve a pessoa à comunidade.
Gente, nós temos realmente Jesus, o que veio transformar, não é, a situação do homem em bênçãos espirituais em coisas maravilhosas. E nós temos tão somente realmente que louvar a Deus, que agradecer a Deus, e vocês podem pesquisar muito mais sobre estes assuntos, mas o que é que nós vemos na época de hoje? Nós vemos um avanço muito forte, um avanço maravilhoso, graças a Deus. Ainda falta bastante, porém há um avanço sobrenatural. Eu digo sobrenatural porque não é fácil, né? Há um avanço muito forte nessa área de inclusão, nessa área de ver o ser humano. E nós, como professores, nós devemos lutar, nós devemos somar, ajudar, entender e olhar para aquele que necessita de uma ajuda com um olhar de compaixão, com um olhar de que devemos lutar, devemos batalhar. Já conquistamos muitas coisas, porém ainda tem muitas coisas para serem conquistadas. Eu espero que você tenha compreendido esta minha fala, e o meu objetivo aí foi levar você a entender que Deus ama a todos e que nós devemos orar por todos, ajudar a todos, em nome de Jesus, ok? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, queridos!